Olá, meus queridos e amados seguidores, eu sou a Jo Rodrigues do canal Fé e Foco e hoje estou aqui para te fazer um convite especial para você ouvir essa ministração até o final, porque será bênção para a tua vida. Mas antes, para não esquecer, curte aí, se inscreve no canal e se você gostar, deixe um comentário para a edificação da nossa vida e proclamação do Evangelho de Cristo. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus realmente é maravilhoso, Deus é tremendo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 até o 4 e depois o 11. E diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra. Jesus, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, Senhor, de estar fazendo a Tua vontade. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Senhor, de ser um instrumento Teu. Pai, usa-me conforme a Tua vontade e o Teu querer. Espírito Santo, eu quero Te convidar para que Tu seja aquele que vai estar ministrando esta palavra e não eu. Que Tu sejas verdadeiramente, Espírito Santo, o pregador desta noite e que eu seja apenas um instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos em que os acontecimentos mostram que estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. São guerras, são pestes, são pais matando filhos, filhos matando pais. Enfim, nós estamos vivendo tempos difíceis. Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Mas hoje em dia nós não precisamos nem sair da porta para fora para viver uma tentação. Porque a tentação está diante de nós. Muitas vezes o pecado tem crescido no mundo. E muitas vezes a gente deixa o pecado entrar dentro da nossa casa. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar atentos, queridos, porque Satanás, ele é astuto e ele lá está levando muito a sério o seu projeto, o seu plano para este mundo, a sua missão para este mundo que é de roubar, matar e destruir. E muitos de nós, queridos, não estão levando a sério o projeto de Deus para a nossa vida. Então, queridos, nós precisamos ficar atentos, sabe por quê? Se Satanás foi audacioso para tentar Jesus, o Filho de Deus, imagina o que é que Satanás não fará conosco. É claro, querido, que ele também irá nos tentar. E se nós não estivermos alicerçados em Cristo Jesus, com certeza nós vamos cair. Nós poderíamos tirar muitas lições desse texto que nós lemos agora. Muitas lições nós poderíamos extrair daqui, mas hoje eu vou me limitar a falar de 3 coisas que Deus encheu meu coração. E uma delas é que nós temos um inimigo além de Satanás que pode nos levar para o inferno. É isso mesmo. Nós temos mais um inimigo além de Satanás que pode nos levar para o inferno, se nós deixarmos. Aleluia. Nos primeiros 2 versículos, a gente lê o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
Aleluias. Observa, querido, nesses 2 primeiros versículos a gente pode observar aqui, aprender aqui, como Satanás é astuto, como Satanás é oportunista. Jesus já estava no deserto há 39 dias. E desde o primeiro momento em que Jesus foi levado ao deserto, Satanás estava ali, observando cada atitude, observando cada movimento, observando cada expressão de Jesus. Mas ele não tentou nada, ele nem se aproximou, porque ele sabia, Satanás ele não joga para perder. Quando ele se aproxima, quando ele lança um dardo, é porque ele tem a certeza, ou pelo menos ele pretende acertar. Então ele esperou que Jesus tivesse uma necessidade. Quando completou 40 dias, Jesus teve fome, diz a palavra do Senhor. Ele observou então em Cristo uma necessidade da sua carne. Porque Jesus, quando estava nessa terra, meu querido, ele era 100% Deus. Mas ele também era 100% homem. Aleluias. E naquela situação, naquela condição que ele estava ali no deserto, ele estava na condição humana, ele estava na condição de 100% homem. E foi aí, nesse momento, que Satanás achou que era o momento certo de atacar Jesus. O plano de Satanás era atrapalhar o plano de salvação para mim e para a tua vida, através da cruz. No jardim do Éden, ele tentou Eva. A criação perfeita de Deus caiu em desgraça, caiu no pecado, caiu na tentação dele. E ele pretendia fazer o mesmo com o Filho de Deus. Ele pretendia atrapalhar o plano de Deus para a nossa vida, de salvação para a nossa vida, para que existisse ainda um abismo entre nós e Deus. E foi na hora que ele percebeu que havia uma necessidade na carne de Jesus que ele então decidiu tentar, decidiu atacar. Aleluias. O livro de este é um dos nossos inimigos, Satanás. Este é um. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele fica à espreita o tempo todo, querendo, esperando uma oportunidade para atacar, assim como ele fez com Jesus. E ele é persistente. Mas eu quero que você observe uma coisa junto comigo, querido. Antes de Pedro falar para nós que Satanás é nosso inimigo, antes de Pedro mostrar para nós quão perigosa é a ação de Satanás contra a nossa vida, ele nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes. Do que é que ele está falando? Sabe o que ele está falando, querido? Ele está falando que nós temos
você precisa fazer uso desta armadura que está à tua disposição. Aleluias! Satanás em nossa carne pode até nos levar para o inferno, mas há um segredo para você impedir que isto aconteça. E este segredo está escrito lá em 1 Pedro, versículo 5:9, que é permanecer firmes na fé. Satanás pode tentar, a sua carne pode fraquejar, mas se você permanecer firme na fé, Satanás não irá te vencer, tua carne não irá te vencer. Se você permanecer firme na fé, então não importa o que aconteça. Se você está aí na tua casa agora triste, permaneça firme na fé. Se você está magoado, permaneça firme na fé. Se você está doente, permaneça firme na tua fé, não desista. Aleluias! Permaneça firme na fé. Se teu marido te abandonou, permaneça firme na fé em Cristo Jesus, porque Ele é quem vai te restituir. Se você está passando por uma dificuldade financeira, permaneça firme na fé, porque o nosso Deus é um Deus que transforma cativeiro, é um Deus que transforma pranto em festa, é um Deus que irá te honrar, mas tão somente permaneça firme na fé em Deus. A segunda coisa que o Senhor falou comigo, querido, é que a palavra de Deus não é apenas um meio de comunicação entre Deus e nós. Eu, como cristã, e muitos de nós falamos isso, quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra dele, Deus fala conosco. E isso é uma verdade. A palavra é um meio de comunicação entre nós e Deus, mas ela não é só isso. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela é vida. Olha o que diz lá no versículo 3 e 4. E achegando-se o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é vida. E algo que me chama a atenção neste versículo aqui, é a segunda parte do versículo, quando Jesus fala: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu fiquei refletindo por que é que Jesus usa esse termo, por que é que Jesus usa essa expressão. Aleluias! E sabe por quê, queridos? Porque assim como o pão é alimento para a vida do corpo, a palavra de Deus é alimento para a vida do espírito. Aleluias! Se você for no nutricionista, ele vai dizer para você que você precisa fazer no mínimo 6 refeições por dia. A maioria das pessoas não fazem. Eu não faço. A maioria das pessoas comem de 3 a 4 vezes por dia para alimentar o seu corpo, para manter o seu corpo saudável, para que você tenha energia para cumprir suas atividades do dia a dia, seja as atividades domésticas, seja o seu trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você alimentasse o teu espírito de 3 a 4 vezes por dia, sabe o que iria acontecer, meu querido? Você ia mandar um monte ser transportado de um lado para o outro, e o monte ia obedecer, e o monte seria transportado. Se você, querido, alimentar o teu espírito de 3 a 4 vezes por dia, você vai liberar uma palavra de cura sobre alguém e essa pessoa será curada. Você vai passar por um viciado, você vai passar por um alcoólatra, você vai passar e a tua sombra, querido, assim como a sombra de Pedro, vai libertar aquela pessoa, passar por um endemoniado e você não vai nem precisar falar, você simplesmente, pela tua presença naquele lugar, o demônio vai bater em retirada. Se tão somente você alimentar o teu espírito. Aleluias! Então nós precisamos fazer, queridos, como está escrito lá em Salmos 1, precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. É isso que a palavra de Deus nos exorta a fazer, a meditar na palavra dele de dia e de noite. Mas eu te digo que se você meditar na palavra do Senhor de 3 a 4 vezes ao dia, você já verá transformação, você já verá as comportas do céu derramar, abertas sobre sua vida, derramando unção, onde você poderá liberar a cura.
Aleluias! Ler, absorver a palavra do Senhor, praticar é algo fundamental para que nós estabeleçamos um relacionamento com o Senhor. Queridos, a palavra de Deus ela é tão poderosa que pela palavra tudo se formou. Pela palavra, Jesus disse, Lázaro vem para fora e o morto de 4 dias ressuscitou. Olha quão poderosa é essa palavra de Deus. Essa palavra é tão poderosa que lá em João 6,63, Jesus diz, as palavras que vos digo são espírito e vida. Jesus disse isso. As palavras que vos digo são espírito e vida. A palavra, querido, é a vida do próprio Deus. Essa palavra ela é alimento. Essa palavra, querido, é saúde espiritual e força para que nós possamos permanecer firmes na fé e vencer a Satanás e mortificar a nossa carne. Aleluias. Foi essa palavra, querido, que Jesus usou contra Satanás lá no versículo 11. E Satanás teve que se retirar. Então os anjos te serviram. Aleluias. E a terceira coisa, meu querido, que Deus falou ao meu coração, é o que acontece quando o diabo foge de nós. No versículo 11, meu querido, diz assim, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, queridos, o que acontece quando o diabo foge de nós? A recompensa vem. A recompensa vem, queridos. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós resistimos ao diabo, ele é obrigado a fugir e a recompensa vem, conforme mostra muito claramente o versículo 11. Foi depois que Jesus resistiu a Satanás por meio da palavra. Foi depois que Jesus venceu as tentações, que os anjos vieram e o serviram. E eu creio que depois de 40 dias sem comer, querido, os anjos serviram um grande banquete para o Senhor. E assim Deus quer fazer conosco. Deus está pronto para enviar os seus anjos com um banquete para cada um de nós. Talvez você esteja aí me ouvindo e pensando, mas é porque ela não sabe o que é que eu estou passando. É porque ela não sabe qual é a tentação que eu tenho vivido. É muito difícil resistir à tentação. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não resista à tentação, porque a palavra de Deus nos exorta a fugir da aparência do mal, não a resisti-la. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos resistir a Satanás. Então, resista a Satanás e fuja da aparência do mal. Ah, mas você pode estar pensando, Jesus conseguiu vencer, sabe por quê? Ele era Deus. Sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele estava na condição humana. Ele era 100% homem. Então, se Jesus venceu, você também pode vencer. Aleluias. Eu tenho outra coisa para te dizer, querido. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, deixa eu te dizer, querido, Deus está enviando agora o escape aí aonde você está. Então, você será capaz de vencer esta tentação, sim. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus é contigo. Aleluias. Quando o diabo, querido, foge de você, é porque você já se sujeitou a Deus e conseguiu vencê-lo. A Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o diabo foge de você, sabe o que acontece? Quando o diabo foge de você, é porque você se manteve firme na sua fé. Aleluias! Quando o diabo foge de você,
É porque você buscou e se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. E Satanás não é capaz de permanecer diante da presença gloriosa de Deus que está sobre a sua vida. Aleluias! Quando o diabo foge de você, oh Deus, aleluias. Quando o diabo foge de você, querido, é hora da recompensa. Quando o diabo foge de você, querido, é hora de colher os frutos. É a hora em que os anjos estão diante de você a te servir, assim como serviram a Jesus. Aleluias! Então abre os teus olhos espirituais. Se prepara, porque as comportas dos céus estão se abrindo agora e vai derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Então toma posse, abre os teus olhos espirituais, tira as escamas dos teus olhos e veja os anjos que estão diante de você a te servir, a te guardar. Aleluias! Queridos, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que fala conosco, a um Deus que tem prazer em receber a nossa adoração. É este Deus que te ama a ponto de ter enviado seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. É este Deus que marcou o encontro com você agora. Você não está ouvindo esta palavra ao léu. Você não está ouvindo esta palavra por acaso. Você está ouvindo esta palavra agora porque Deus marcou o encontro contigo. E é agora que Deus quer te abençoar. Deus marcou o encontro com você hoje porque Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar a vencer este inimigo que é Satanás. Ele quer te ajudar a vencer, a ter autocontrole sobre a sua própria carne. Aleluias! Este Deus, meu querido, todo-poderoso, Ele quer que você entenda que a palavra dEle é mais do que um meio de comunicação. A palavra dEle é fonte de vida para a minha e para a tua vida. Este Deus todo-poderoso está aí agora onde você está aqui comigo e quer nos dar a vitória. Deus quer que você saia mais do que vencedor dessa situação que você está passando. Este Deus a quem eu sirvo, este Deus a quem você serve, é um Deus que não vai te desamparar, é um Deus que não tem te desamparado, é um Deus que tem te guardado, e é um Deus que vai te exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai te dar vitória, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Então, nesta hora, receba a promessa de Deus para a tua vida. Receba a vitória do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.